Olá, nono ano. Estamos aqui para mais uma aula. Essa aula que está antecedendo a P2 de vocês, né? Já que a aula que antecede a P2, nós vamos fazer uma recapitulação do que vai cair. Lembrando que vai cair o capítulo 3 e o capítulo 4. Então, eu vou convidar vocês a pegarem o livro e a gente vai passeando por ele, tá bom? Eu vou sempre falar as páginas para vocês, assim, os pontos mais importantes, porque é claro que a gente não vai ter mais como ver ponto a ponto. Isso nós fizemos durante a aula, tá? Durante as nossas aulas. Hoje vai ser mais uma recapitulação. Vamos ver o que tá, como eu costumo dizer, né? O que tá pegando fogo na prova. Então, vamos lá para a página 132, Abstracionismo Moderno. Ele entra, logo no início do capítulo, ele já vem com uma obra aqui de Kandinsky, que vocês estão vendo, abstrata. Lembrando que o abstracionismo é aquilo que a gente olha e a gente não entende o que o artista quis retratar. Ele não tem compromisso com a realidade, tá? O abstracionismo. E nem o artista tem essa preocupação com o que o espectador vai entender ou não, tá? Ele está mais interessado em demonstrar ali o seu sentimento, em colocar ali naquela obra tudo que ele sente, tudo que ele quer passar para alguém, tá? Mas não necessariamente que esse alguém precisa entender o que ele quis passar, tá? Ele também conhecido, né, o abstracionismo, o expressionismo abstrato, também conhecido como o Cavaleiro Azul. O Cavaleiro Azul é bom vocês prestarem atenção. Ele é o nome de um movimento, como eu disse, e também é o nome de uma obra. Se vocês forem lá para 133, tem a obra O Cavaleiro Azul, tá? Também feita por Kandinsky. Então, tomem cuidado sempre assim no enunciado da questão. Se quando eu estiver falando Cavaleiro Azul, eu estou me referindo a quê? Ao movimento ou à obra, tá? É bom vocês terem isso em mente. Lá no segundo parágrafo, lá no finalzinho do segundo parágrafo, da 132, ele diz assim, ó: o Cavaleiro Azul também tinha um grande interesse na espiritualidade humana. O líder do grupo foi Kandinsky, autor do primeiro quadro abstrato. Sem título, mas é conhecida como a primeira aquarela abstrata. Quando diz sem título, gente, é porque o artista ele não teve preocupação de nomear a obra, tá? O artista não é obrigado a nomear a obra. Aí, o que acontece? Eles deram a entender o nome ali, tá? Ela é conhecida como se fosse primeira aquarela abstrata. Lá embaixo, no segundo subtítulo aí, ele entra em artistas do expressionismo abstrato. Aqui ele já vai citar nomes importantes que participaram desse movimento, tá bom? Lá na 133, a gente vê que nomes foram esses, ó. Os principais artistas desse movimento foram Kandinsky, Paul Klee, August Macke, Franz Marc. Aí ele começa na 133 falando sobre Kandinsky, que gente, assim, eu vou me atrever a dizer, o livro não diz, tá? Que ele é o principal, tá? Do abstracionismo. Não tem como você estudar abstracionismo e você não falar de Kandinsky. Uma coisa está ligada à outra, automaticamente. Sempre nós vamos falar de Kandinsky na arte, quando nós estivermos falando sobre o abstracionismo. Lá embaixo a gente tem uma obra de Kandinsky e, inicialmente na página, nós também temos a obra do Cavaleiro Azul, que eu já tinha citado anteriormente. A segunda obra é a composição oitava, tá? É o nome dessa obra aí. A gente olha para a obra e não entende absolutamente nada do que Kandinsky quis retratar aí. É uma grande confusão de formas, tá? Na 133 ele vai falar um pouco sobre a biografia dele, quem foi. Na 134 ele mostra mais uma obra de Kandinsky, tá? Uma das principais obras dele, que é o Amarelo, Vermelho e Azul, onde a gente olha e também não entende o que aquele Kandinsky quis retratar aí. E já iniciamos falando sobre Paul Klee, tá? Que é um dos nomes, lembra? Que foi referência, tá? Nesse expressionismo abstrato. Um pintor suíço. Ele teve junto no movimento Cavaleiro Azul, ele teve junto com Kandinsky, tá? Paul Klee e Kandinsky, eles estiveram juntos trabalhando juntos nesse movimento aí do Cavaleiro Azul. Lá embaixo vocês estão vendo uma obra dele. Na 135 ele segue falando de Paul Klee, mostra mais uma obra dele, tá?
E lá no segundo parágrafo da 135, diz assim, ó, em uma de suas obras mais famosas, Senécio, o artista também utilizou formas geométricas, mas dessa vez para compor um rosto humano. Aqui, esse abstracionismo, ele já começa a ganhar uma forma, tá? Nesse momento. O artista, nesse momento aqui, ele já quer retratar alguma coisa. Como ele está dentro do abstracionismo, não pode ser nada muito nítido, o que ele faz? Ele utiliza geometria. Por isso que o texto diz que ele utiliza formas geométricas. Na 136, ele vai falar propriamente sobre esse abstracionismo geométrico, tá? E a gente cita Pierre Mondrian. Essa obra famosíssima de Pierre Mondrian, essa obra que foi tema para vestidos femininos, foi temas de paredes, de portões. Muitas pessoas, teve uma época que muitas pessoas pintavam, tá, esse tema de Pierre Mondrian em várias coisas. Lá no segundo parágrafo ele diz assim, o abstracionismo geométrico foi um novo conceito na arte que propôs a redução de elementos da realidade em uma linguagem totalmente geométrica. Quando você propõe uma redução, ou seja, vamos diminuir o realismo, tá? Eu não quero mostrar o realismo, eu quero mostrar a geometria. É nesse ponto que os artistas dentro do abstracionismo geométrico, eles focam. Lá embaixo, na 136 ainda, ele vai falar sobre o orfismo. Eu me lembro que eu pedi para vocês sublinharem lá no final da terceira linha do primeiro parágrafo, que diz: o nome dessa corrente artística faz referência a Orfeu, personagem da mitologia grega. Quem não sublinhou, aproveita aí esse gancho para sublinhar. Aqui nesse movimento artístico, ele trabalha com uma abstração também, vocês podem ver pela obra da 136, que a gente olha e não compreende, tá? O que o artista quis retratar. É um movimento que ele surgiu na França, não se entendia nada, as cores eram muito puras, ou seja, quase não se misturava as cores. Na 137, a gente continua falando sobre o orfismo, obras que a gente percebe um pouco de geometria, porque a gente vê círculos, pontas de triângulos, tá bom? E também a gente volta a falar sobre as cores puras, tá? As cores puras, aquelas que pouco vão se misturar com outras cores. E dentro da 137, a gente tem aí o expressionismo figurativo, que é o contrário do abstracionismo. Por quê? Porque no expressionismo figurativo eu entendo o que o artista quis retratar. E a gente tem aí uma obra muito famosa de Edvard de Mães, que é o Grito, tá? É uma obra que a gente vê desde criança. No expressionismo, pessoal, o próprio nome já diz, o artista ele quer expressar algo. E o que ele quer expressar? Normalmente, eles são melancólicos. Normalmente, eles querem mostrar uma agonia, uma tristeza, um espanto, tá? Assim como a obra O Grito bem consegue retratar para nós, tá? Na 138 e 139 foram exercícios que já foram corrigidos. Na 140 também. E assim a gente fecha esse resumo, tá? Que foi feito do capítulo 3. Agora eu vou fazer um outro vídeo fazendo o resumo do 4, para vocês poderem ter aí os dois parâmetros, tá? Dos dois capítulos, para poder focar bem nesse estudo para a prova. Tá legal, pessoal? Então, até mais.